medo da polícia. Você tem medo? Por quê? Anda fazendo coisa errada? Não. Então pronto, não é pra ter medo não. Isso é o quê? É o Você rádio. não tem isso aqui? Tô dizendo. É o rádio, Você não tem celular, não? Isso aqui. pra beber água. Valeu. Falou? Eu tô brincando com meu amigo. Beleza, depois a gente se fala. É, depois a gente fala, viu? Beleza. Depois eu vou lá e conversa. Vai lá pra gente comer uma maçãzinha. Beleza? Valeu. Aí é porque eu vou sozinho, porque eu vou mais um menino, aí tu já pega ele e aprende, né? Por quê? Ele fez alguma coisa errada? Fez. O que é que ele faz de errado? Ele roubando manga. É mesmo? Não tem o pé que vocês passam ali, ele rouba. Ele rouba a manga dos outros, é? É mais de dizer. É, por se ele aparecer lá, a gente vai conversar com ele. É Aí melhor ele não ir lá não. se ele no bulico, se ele bulizando, aí você pode meter o pico, viu? Beleza. Quem tá mandando é eu. Beleza.